Senhor, para não falar nada, eu vou orar ao Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? Não é por orgulho nem por nada, não, mas porque o amor, né, é acima de todas as coisas. E a gente ficar longe do parente da gente, daquele que nós amamos, isso é muito triste. Por isso vamos cantar, vamos dar louvores a Jesus, exaltação e louvor. Conosco vinde agora dar louvores a Jesus. 234, 234. Esse agora é mais rápido. 2, 3, 4. Pega uma marquinha também. Esse aqui, irmão, eu estava lendo um texto lá que Luiz respondeu perguntou para ele, Fígida, né? Mateus, aí falou assim, é filho de César. Ele falou, dá a César que é de César, a Deus que é de Deus. A honra tem dado César que tem honra, né? Esse aí foi meu braço, é meu braço direito lá. Sempre foi meu braço direito lá em Casimiro. Ele acolheu na casa dele até hoje, do meu lado. Eu gosto de ver com você. É um carinho grande que eu tenho com você. A igreja sabe disso também. E agora nossa graça é graciado, né? Conosco vive agora da loucura da Jesus. Conosco vive agora da louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na larga cruz, seu sangue derramou e tudo me lavou, mais algo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde agora unidos a Jesus contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que com amor sem par, Deus sangue derramou por nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei do Redentor, Jesus o bom Senhor. Tudo ele vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós queremos estudar um pouquinho a palavra de Deus nessa noite. Na semana passada, nós concluímos aí o estudo sobre o crescimento da igreja, né? Pensamos um pouquinho naquilo que a igreja primitiva vivia, dentro da visão do crescimento. Pensamos aqui em muitas questões muito interessantes no que diz respeito ao crescimento. E a gente quer, não é continuidade do estudo, mas está relacionado ao estudo, acerca da questão do crescimento da igreja. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui um auxiliar técnico. Daniele vai ser minha auxiliar técnica. Pode ser, Daniele? Isso. Por gentileza, Daniele vai sentar lá na cadeirinha lá atrás.
Irmãos, não existe crescimento de uma igreja, de uma congregação, se não houver, pode passar, Daniel, oração. Não existe crescimento de igreja, não existe atuação do poder de Deus, não existe atuação do Espírito Santo se não houver oração. A oração, ela é fundamental. Nós vimos um texto no estudo da semana passada, né? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, onde nós falamos sobre plantio, né? Onde o apóstolo Paulo ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós pensamos na semana passada sobre a questão do plantio e do regar. Falamos sobre evangelizar, falamos sobre discipular. Porém, se nós evangelizarmos e se nós discipularmos, sem termos a consciência de quem irá trazer o crescimento, não obteremos resultado nenhum. Certo? Existe, irmãos, muitas vezes, no coração de muitas pessoas, a ideia de que ela evangeliza, de que através da sua própria persuasão, ou de que através seus conhecimentos, ou através da sua eloquência, ela acha que ela é que faz alguma coisa. E quando a pessoa tem uma tendência a pensar nesse caminho, nessa direção, ela tem a tendência a se afastar. Na verdade, ela já se afastou quando pensa assim de Deus. Nós não evangelizamos em nome de homem nenhum. Nós não discipulamos em nome de homem nenhum. Nós evangelizamos, nós discipulamos, ensinamos, pregamos a palavra, somos usados nos nossos departamentos, segundo o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, que é quem atua na igreja, quem é o dono da igreja, quem é o cabeça da igreja. E se nós não tivermos consciência de que devemos nos sujeitar a Ele, uma igreja ou uma congregação, ela terá a sua vida espiritual sem crescimento. Muito pelo contrário, ela vai na contramão. Ao invés dela crescer, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai retroceder, porque não depende de Deus. Então a gente quer pensar um pouquinho nesse tema nessa noite com os irmãos, em função da necessidade que temos de orar, em função do crescimento que nós almejamos tanto para a igreja quanto para as congregações, no sentido de termos a motivação certa, no sentido de termos as armas, as estratégias certas que o Senhor nos deu, que o Senhor nos tem dado. O que o inimigo de nossas almas quer, irmãos, é de igreja que não dependa de Deus. O que o inimigo de nossas almas deseja é de igreja que não ora. Em todo o tempo da história do povo de Deus, o retorno à dependência de Deus, o retorno a se humilhar diante de Deus, o retorno a se colocar na presença de Deus, reconhecendo que Ele é o autor, que Ele é o dono, tem feito com que o povo de Deus ao longo da história tenha se levantado, e contrário a isso, tem feito com que o povo de Deus tenha caído. A história do povo de Israel vai mostrar isso claramente, de que quando o povo de Deus obedecia a Deus, Deus os abençoava, mas que quando o povo de Deus desobedecia a Deus, se afastando dele, o que acontecia com o povo? Era entregue na mão dos inimigos, era entregue nas mãos
daqueles que vinham e escravizavam o povo. E não é diferente na igreja hoje. Quem quer escravizar é o inimigo. Quem quer destruir é o inimigo. Mas quando o povo de Deus, quando a igreja do Senhor se coloca diante de Deus em oração, com sinceridade, com quebrantamento, Deus ouve, irmãos. Deus ouve. Deus não só ouve, mas como responde. Deus ouve, Deus responde e glorifica o nome dele. E é isso que nós precisamos viver. É isso que a igreja precisa viver. Daniel, mais um, por gentileza. Intercedamos pelos projetos de Deus em nossa igreja. É o que a gente tem feito. E é o que a gente vai continuar fazendo, irmãos. E se nós pudermos intensificar isso ainda mais, nós intensificaremos ainda mais. Eu sei que os irmãos aqui, as irmãs aqui fazem a reunião de consagração às terças-feiras pela manhã. Eu sei que muitos não podem, mas eu quero desafiar aqueles que podem a poderem participar, a poderem estar em momento de oração, em momento de consagração. Nós precisamos consagrar a nossa vida, nós precisamos consagrar os nossos corações e colocar a nossa oração, o nosso pedido, a nossa dependência diante de Deus. Nós com o nosso braço, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. Nós com o recurso que nós achamos que temos, nós não vamos a lugar nenhum. Quando nós falamos em questão de recurso, é interessante a gente pensar nisso. Quando nós olhamos, a situação, por exemplo, que nós vivemos em Casimiro de Abreu, está aqui os irmãos, que são testemunhas do poder de Deus no que diz respeito. A gente não tem recurso financeiro, dinheiro para poder fazer tal coisa, e Deus enviar recursos de onde a gente menos espera. Os irmãos em Mimoso do Sul têm visto isso e ainda continuarão a ver isso. A obra de Deus não é feita, irmãos, com dinheiro. A obra de Deus é feita com fé. E exercício da fé é demonstrado com oração. Exercício da fé é demonstrado com dependência de Deus. Nós não dependemos de dinheiro, nós dependemos de Deus. Amém. O nosso Deus é Deus, não é o dinheiro. O dinheiro ele vai ser enviado por Deus, que é o dono do ouro, da prata do mundo inteiro. Quando Ele ver em nós corações quebrantados, corações dispostos a buscá-lo, corações dependentes, Ele vai enviar o recurso, irmãos. Da onde a gente menos espera, Ele vai enviar. Eu estive conversando com alguém durante essa semana sobre algumas questões, financeiras, digamos assim. E eu falei para essa pessoa o seguinte: meu irmão, se Deus Ele quiser, Ele pode enviar o recurso que surpreenda todo mundo naquilo que se vê hoje como uma das maiores necessidades. Não é assim? Deus Ele pode enviar um recurso que Deus pode. Nós não temos que estar com o nosso coração angustiado, preocupado. A gente tem, os irmãos de Mimoso do Sul tem a laje para colocar, a gente aqui tem a questão do templo que foi começado, em nome de Jesus vai ser concluído, porque o Senhor é o Senhor que começa e termina. Mas a gente não tem que estar preocupado com de onde vai vir o recurso. A gente tem que estar preocupado em: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, nós dependemos de Ti. Sabe, irmãos? É fé. Maná, as cordonizes eram enviadas ao povo de Israel diariamente. O maná, ele deveria ser recolhido o suficiente para o dia. E por que o nosso coração fica, Por que o nosso coração fica às vezes apreensivo? Somos humanos.
E o Senhor olha isso, o Senhor ele vê isso, e Ele nos perdoa. Mas nós, irmãos, devemos aprender a viver pela fé, orando, crendo que Deus ele está à frente da nossa jornada. A gente está aqui como um peregrino. Eu também, pode falar. Eu também. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui a serviço, mas não é a serviço do trabalho no qual você trabalha. Nós não fomos chamados. Eu não fui chamado, não vi sobre essa terra para ser militar da Marinha do Brasil. Deus me proporcionou estar militar da Marinha do Brasil, mas eu fui chamado para ser servo de Deus. Amém. Você foi chamado para ser servo de Deus. Nós fomos chamados para ser servo de Deus. A gente precisa viver isso. A gente precisa ter consciência disso. E através da dependência em Deus, em interceder por aquilo que Deus vai fazer através de nós, por aquilo que Deus tem feito através de nós, e Ele vai continuar fazendo, irmãos. Grandes coisas Deus continuará fazendo. Amém. E a gente precisa aprender a interceder por isso, a orar por isso, a colocar o nosso joelho no chão, a acordar de madrugada. Muitos servos de Deus oravam de madrugada, e Deus dava resposta de oração na madrugada. Aí tem gente que brinca, o povo orava de madrugada porque a fila era menor. Não é porque a fila é menor, não. Você já prestou atenção na madrugada, o silêncio que é através daquele silêncio que Deus gosta que a gente levante, que a gente se coloque diante dele e fale. Naquele momento que a gente está com aquele sono, e Deus ele olha para nós e fala assim: gostei de ver o meu servo vencendo o sono, momento de descanso, do sono profundo, para falar comigo. Irmão Cláudio, pode falar, enquanto isso eu vou beber uma água. Não, é uma experiência em relação de um outro lado, por exemplo. Uns tempos para cá, eu estava com muito insônia, preocupações, né, do dia da manhã. O entamento já estava me preocupado. Aí eu abri isso para a minha irmã. Aí minha irmã, por que você não orou a Deus quando você estava com insônia? Aí ela citou a passagem de Samuel. E eu fiz isso umas 2 vezes e é incrível, né? O como Deus acalma o coração. Aí o senhor falou isso aí, isso completa o que ela falou para mim também. Por quê? Porque quando a gente perde o sono por causa de preocupações, é porque nós estamos achando, no meu caso, eu estava achando que eu ia resolver os problemas. Mas não, o problema que vai resolver é Deus. Ele que vai estar só que isso aí me tirava o sono. E muitas vezes Deus, no caso, eu sinto isso, que Deus estava tirando o meu sono para poder eu ficar mais próximo a Ele, a orar com Ele. Então tem que ter esse sentido também de ficar para poder para segurar o sono, mas Deus também tira o nosso sono para poder nos aproximar dele. Existem pessoas que falam que sofrem de insônia, às vezes em um determinado momento, né, da vida, diz que está passando por um momento de falta de sono. Às vezes não é falta de sono não, às vezes é Deus despertando, às vezes é Deus tirando o sono da pessoa de madrugada, dizendo assim: eu quero que você fale comigo, eu quero que você, sabe, venha falar comigo, eu estou te despertando para isso. Prefeito Alexandre, depois a irmã Sueli. A gente estudou aqui na escola do Parlamento, um pouco da história de John Harris, se não me engano, ou Adriano. Ele, mais um irmão, mais 2 amigos, dentro da faculdade, começaram a orar e chegou ao ponto da igreja ter mais membros que a própria Inglaterra, não só ela. Então, também dentro daquele tema ali, ó. Quer dizer, eu creio não só pelos projetos, mas também para Deus abrir a nossa visão para projetos. E creio que tenha sido o caso da Mariana. Pelo que eu entendi, eles começaram orando, depois foi acontecendo. Mas também pode ser.
Com certeza, existem diversos relatos, né, de pessoas, como o presbítero Alexandre está colocando aqui, né, aquilo que vocês estudaram na escola bíblica dominical, de experiências tremendas do povo de Deus, relacionado a crescimento, relacionado a conversão, relacionado à salvação, simplesmente dependendo de Deus, orando, pedindo para que Deus pudesse dar a direção, pedindo para que Deus pudesse dar a estratégia. Irmãos, a pior coisa que a igreja faz, a pior coisa que nós fazemos, é acharmos que nós conseguiremos fazer alguma coisa com a nossa força ou com a nossa persuasão. O grande erro da igreja é esse. O grande erro do povo de Deus é achar que ele vai conseguir fazer alguma coisa com as suas próprias habilidades. Isso aí que eles viveram lá e que a igreja tem que viver hoje é aprender a depender de Deus em todo o tempo, porque a estratégia quem dá é Deus, quem vai convencer é o Espírito Santo, tudo quem faz é o Senhor, Ele nos usa. Não é para Ele nos usar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar o meu eu tenho que deixar, sabe, aquilo que está no meu coração, que é humano, que eu sei que é humano, que muita coisa que está no nosso coração a gente sabe que é humano. Deixa isso que é humano de lado e viva para Deus. Muita gente está fazendo, pastor, isso aí é uma competição. Entende? Existe uma competição, né? O eu. O eu. Do meu irmão. Isso que é o problema da igreja. Se nós vivermos, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, de sermos servos, de queremos servir uns aos outros e depender dele, irmãos, esse templo que está sendo construído aqui vai ser pequenininho, Glória a Deus. vai ser pequeno. A gente não está aqui preocupado em ver um templo cheio, a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em ver vidas se rendendo aos pés do Senhor. Amém. A gente está preocupado em ver pessoas se arrependendo e aceitando a Jesus. E é isso que a gente, nosso objetivo é esse. Presbítero Nelson. Deus desperta, né? Essa madrugada, eu levantei 3 horas, e um sonho que eu tive, nós saímos de um trabalho da igreja, num lugar que a gente não conhece. Eu saí do carro, peguei a pista assim, uma série de planos para cá. Na primeira curva, parecia que o volante travou e eu não consegui descer do volante. Eu lembro que eu dizia assim: Senhor, minha vida está em suas mãos. Minha vida está em suas mãos. Mas não houve queda. Então só dizia eu dizendo: Senhor, minha vida está em suas mãos. Minha vida está em suas mãos, eu acordei. Não houve colisão, não houve queda. Agora eu estou pedindo a Deus, porque eu tenho um discernimento, eu tenho que ver o que isso quer querer dizer. O que isso significa? O que isso significa? O irmão já conseguiu compreender? Pastor, ainda não. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Mas Deus, entendeu? Amém. Deus há de lhe dar o discernimento disso aí. Vamos lá? Passa mais um pouquinho, né? O que realmente significa interceder? Suplicar. Nós oramos pouco. A verdade é essa. A verdade é que nós sabemos qual deve ser o nosso posicionamento. A verdade, nós sabemos que nós, como cristãos, sabemos de quem nós devemos, depender, a quem nós devemos recorrer, mas nós falhamos, e muito. Nós sabemos que nós falhamos, mas sempre há tempo de corrigir,
sempre é tempo de reavaliar, sempre é tempo de rever, de lembrar, de trazer à memória. Quero trazer à memória aquilo. Eu quero trazer à memória de que eu preciso depender de Deus, eu preciso interceder. Interceder significa clamar de toda a sua força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Irmão João, Diácono João. A avaliação de interceder é um ato de muito amor, é querer ganhar a pessoa, interpretar também assim, entendeu? E interceder com uma pessoa, isso é uma prova de amor também. A intercessão, irmãos, a oração, né? A gente pode exemplificar ou poderia pensar em diversas formas, diversas vias, né? Nós oramos, né? Muitas vezes uma pessoa que está enferma, a gente tem passado por momentos aí de pessoas que estão enfermas, internadas, Covid. A gente pede para que Deus possa estar confortando pessoas que tiveram parentes que vieram a falecer. Então, assim, a gente tem a questão de pedir a Deus que nos dê sabedoria. A intercessão, é muito ampla, né? E às vezes o nosso foco, em determinado momento da nossa vida, ele fica voltado específico para uma coisa. E a gente tem que aprender a botar o nosso foco, a nossa intercessão, a nossa vida de dependência diante de Deus, ela tem que abranger, né, outras áreas, além às vezes daquele limite que nós colocamos, porque às vezes nós limitamos, e o limite quem impõe somos nós mesmos, ok? Prefeito Alexandre. Essa visão esse conceito da visão do outro é maravilhoso, principalmente se for pensar na questão da intercessão, como a gente pode ser visto antigamente, até alguns países hoje em dia, onde principalmente tem pena de morte, tem um rei, e alguém vai interceder ao rei, e alguém que está para ir morrer ou sofreu um castigo. A pessoa que vai interceder, ela bota até a vida dela em jogo. Sou rei, vou interceder pelo meu irmão Cláudio aqui. Meu irmão Cláudio está para morrer, está para ser penalizado, morreu ou está preso. Então, eu estou colocando a sua vida em risco, posição em risco, para interceder por ele. Aí que a gente pega aproveita essa visão, essa ideia, e justamente quem percebe um caso orando, ela automaticamente está pegando até a dor do outro, está se comovendo com a dor do amor que o irmão falou, mas também ela tem que não só interceder por ela, mas orar por ela, porque o inimigo vai com mais força para cima dela. A pessoa de intercessão, a pessoa está sempre orando pelos outros, toda hora o inimigo vai tentar alguma coisa, mas vai tentar só vai tentar. Perfeito. Irmão Cláudio. Até para ajudar, quando o irmão falou, se você interceder com uma pessoa que está em perigo ou parecido, foi a história de Saulo. Quando o Saulo caiu ao chão cego, o que Deus mandou ele fazer? Eu só me lembro do personagem, mas mandou para procurar alguém para esse alguém interceder por ele, para poder ser curado. Sim, perfeito. E Saulo era quem? O perseguidor. Fica a cabeça do outro para poder interceder por Saulo, ser o Saulo perseguidor. Então Deus vai querendo interceder a pessoa também. Você intercede porque você sabe que não tem condição, é uma questão de humildade. Você intercede com outra pessoa, é uma questão de amor. O João falou muito bem. E é uma questão também de ousadia, porque você não é nada, já que você está como se fosse indo para um rei, que você está dando outro patamar, e você vai interceder, vai fazer um pedido para ele, para o irmão Alexandre falou. Perfeito. Bem exemplificado o exemplo de Saulo. Bem exemplificado. Irmãos, quando nós falamos em intercessão, quando nós falamos em oração, preste atenção, e a gente tem que prestar atenção, né? Aquilo que o Senhor Jesus ele falou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
Mas quando nós oramos, quando nós nos colocamos em oração na presença de Deus, a tendência a orar é sempre da seguinte forma: Senhor, eu preciso disso, me abençoa, me dá força, me abençoa porque eu preciso. Aí começa a ver a lista do que precisa. Eu preciso disso, 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 disso. Aí quando está chegando da metade para o final, Senhor, me dá vitória sobre essas coisas. O eu, sempre o eu. Senhor, eu oro e entrego a minha oração ao Senhor em nome de Jesus, amém. Presbítero Ezequiel. Intercessão, pessoal. Tem coisa que a pessoa não pode interceder não, sabe? Você tem que orar a Deus, pedir sabedoria a Deus, para ser, se é da vontade de Deus, interceder para fazer a sua individual. Sim, eu estou entendendo aqui a colocação que o presbítero Ezequiel está falando, que existem situações em que muitas vezes nós intercedemos e às vezes Deus ele fala assim, não ore. Existem casos, existem pessoas que às vezes, chega a solicitação às vezes a nós para que intercedamos pela pessoa. Eu já tive experiência assim. Chegar a solicitação para que interceda por uma determinada pessoa e ao orar Deus diz assim, não ore por ele ou por ela, porque sou eu que estou tratando com ele e com ela. Glória a Deus. É isso que o presbítero Ezequiel está colocando aqui. Então a gente tem que ter discernimento. Na verdade, o discernimento, o crente, o cristão, ele deve buscar em todo o tempo, discernimento nós devemos buscar em todo o tempo. Tem um momento de oração lá que começa às 4 horas da tarde. E esse povo ora até 8 horas da noite. Esse povo é mais de 4 horas de trabalho. E eles oram muito. Aí nessa sexta-feira, nessa sexta-feira eu estava em casa. Ontem também. Na sexta, eu trabalho toda sexta-feira. Eu estava em casa, eu comecei, poxa, sabe? Como se. Lá tem uma senhorazinha que tem um cabelo branco, mas ela ora. Deus falando comigo. A intimidade dessa senhora com Deus, porque ela ora muito. Serviu de exemplo, chamou a atenção. Me chamou na responsabilidade. Porque se eu quiser ter intimidade com Deus, eu tenho que orar muito com Deus, eu tenho que falar com Deus toda hora. Porque quando a gente gosta da pessoa, a gente quer estar junto. Se a gente gosta de Deus, tem que falar com Deus todo momento. Isso é intimidade. Então eu aprendi isso, porque ele falou assim. Amém. 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 Irmã Sueli. Estava tratando a pessoa. Deus ele faz isso. Deus ele mostra. Ele mostra. E tem que ter o discernimento de compreender isso. Por exemplo, esse lance que aconteceu lá, eu tenho na minha mente uma coisa. Vai ser comprovado, quando alguém falar assim, isso aconteceu isso. Vai fechar o que eu estou pensando. Deus vai te revelar, vai te mostrar. Diácono Cantas. É por isso que muitas das vezes a gente tem que orar sim, mesmo que Deus fala com a gente, não ore que sou eu que estou tratando. Mas devemos orar sim, mesmo que Deus não fale, mas no final a gente colocar mas primeiro seja feita a tua vontade. Porque
pessoa, pede para que Deus dê livramento para essa pessoa, mas às vezes é a vontade de Deus. Sim. Então devemos colocar, Sim. que seja Deus, feito, ele é soberano. seja feito primeiro essa vontade. Seja feita a vontade de Deus. Amém. Mas ele. Às vezes também é interessante, se eu começo a pensar numa pessoa que uma hora uma pessoa que vem na sua mente, você está Ora por ela. Deus está mostrando, né? Está despertando para que interceda por ela, ore por ela. Quando o apóstolo Paulo fala de plantio e colheita, somos motivados a observar a postura daqueles que iniciaram a evangelização mundial. A gente, irmãos, falou sobre o crescimento da igreja com base no livro de Atos dos Apóstolos. E a gente também quer falar sobre oração com base no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero aqui citar alguns exemplos. A gente não vai concluir hoje, né? A gente vai começar. A história do início da igreja, relatada no livro de Atos dos Apóstolos, veremos algumas lições deixadas pelos pais da igreja, que certamente reavivará em nossos corações o desejo de orar com mais intensidade. Vamos lá? Nós temos orado com a intensidade que deveríamos? Não. Acho que Deus está despertando nós na igreja. Acho que Deus está cobrando de nós na igreja, né, congregação de Casimiro? Acho que Deus está querendo nos despertar de madrugada. Nós vamos orar para que Deus nos desperte 3 horas da manhã, para que a gente ore, para que a gente clame, para que a gente peça ao Senhor, para que Ele venha fazer aquilo que Ele tem para fazer. Bem-vindo, Alexandre. Confesso que dentro da palavra, na questão da oração, a gente chega, às vezes, até a perceber um certo conflito nas palavras. A Bíblia fala que a gente deve orar sem cessar, mas também o próprio Jesus fala que a gente não deve, onde fala de repetições, dá a entender também que deve, não lembro agora do certo, oração prolongada, ou fala. Ele cita vãs repetições. E até a oração que o próprio Jesus ensina do Pai Nosso, eu acho que não leva 1 minuto. Agora, eu creio que, como fala assim, orar sem cessar, seja uma vida de oração. Tem gente que já fala orando, não sei se vocês repararam isso. A pessoa já está falando orando, ela pensa que está falando, mas ela já está orando. É igual a Jacobina Natalina. Ela não gosta de subir ali, mas ela já fala pregando. Não pregar, mas ela fala pregando, ela conversa pregando. Glória a Deus. Né? Ela já é pregadora nada, só que a mulher. E depois ele. Então, eu fico imaginando assim. Se a gente for orar 4 horas, e louvar 4 horas, e evangelizar 4 horas, tudo um dia, fazer um dia de 50 horas. Eu acho que tem que achar aí, né, no meio termo, um esquema. Eu espero que a edição, o estudo chegue assim, até a nos ajudar a vir melhor. Perfeito. Na verdade, a sua colocação é no sentido, digamos assim, citando, né, o texto que o próprio Jesus ele vai falar, que nós, quando formos orar, não para usar de vãs repetições, e às vezes a pessoa tem uma tendência a achar que é pelo muito falar que vai ser ouvido, que é pelo muito falar que vai ser respondido, e não é. Na verdade, a oração não é as palavras que saem da nossa boca, mas é aquilo que vem do coração, da alma. A oração de Ana, né, quando estava lá naquela situação diante do sacerdote, foi uma oração que ela foi tida por embriagada, porque não saía, mas foi uma oração que não foi com a voz audível,
que tocou o coração de Deus e Deus abriu a porta. É interessante. Ainda aqui, né, no gancho do presbítero Alexandre, relacionado ao tempo, né, o objetivo quando nós falamos em orar, e quando o Senhor fala em orar sem cessar, significa nós que somos cristãos termos o discernimento e a sensibilidade que a nossa dependência está em Deus o dia inteiro, as 24 horas que Ele nos deu, e que para a gente estar orando, clamando, não necessariamente eu tenho que estar dentro do meu quarto com a porta fechada, com ele trancado, e eu tenho que estar lá ajoelhado orando. Não é isso. Significa que eu posso estar no meu trabalho, fazendo lá o meu afazer, chapando aquela massa daquela paredão de 5 metros de altura. Você pode estar orando, você pode estar clamando, intercedendo, sim, isso aí, lavando a roupa, lavando a louça, na pia, é isso, é uma vida, né? É uma comunhão contínua. Orei muito na ponte de Niterói. Orou muito na ponte de Niterói, pilotando aquela Saara. Muito. Eu sou muito dependente de Deus. Tudo que eu faço, eu coloco Deus na frente. Qualquer documento que eu vou assinar, qualquer documento que eu vou liberar, eu coloco Deus na frente. Qualquer coisa que eu faço, eu vou começar a fazer. Se eu tiver que colocar isso em eu oro essa coisa mais fácil, porque se a gente for dependente de Deus em tudo, eu creio que se eu tiver pecado, eu não vou chegar no dia Deus vai abençoar, eu vou pedir perdão primeiro. Né? Sim. Porque a gente, em pecado, se a gente tiver pecado, a gente vai ficar até inibido de orar. E Deus não vai aceitar a minha oração. Na verdade, quando nós não estamos ligados ou conectados com Deus, na verdade onde, quando a gente está ligado e conectado com Deus, a gente não vai dar vazão à carne, não vai dar vazão ao pecado. Na hora que a gente pecar, a gente vai pedir perdão. Então, eu, graças a Deus, eu tenho sido abençoado dessa maneira, no meu processo. O mistério das 3 horas da manhã? Eu tenho uma teoria. Como eu falei no início, existe a teoria de que a fila é menor, mas não, essa teoria aí é uma teoria da brincadeira, né? Mas eu creio que seja pelo fato da a sua mente, o nosso coração, a gente não está com a nossa mente ligada na agitação do nosso dia, dos afazeres. Você está naquele momento onde você está, digamos assim, desligado. É a hora que você consegue, digamos assim, fala de internet, né? Você consegue uma conexão mais rápida. Seria mais ou menos isso. É a minha compreensão, né, do horário de madrugada, onde você consegue, diante do silêncio, do silêncio da sua alma, da sua mente, do seu coração, a gente consegue uma conexão melhor com o Senhor. Outra coisa, pastor, que eu fazia sempre, que eu comecei a fazer agora recente, tocar um violão, cantar, louvar e depois orar. Eu fazia isso todo dia. Eu ficou um tempo sem fazer, mas agora eu vou fazer de novo. Presbítero Alexandre? Não, Alcântara, aqui, Alcântara primeiro, já com Alcântara. Pegou um ganchinho, que nem o senhor falou, né, da oração da Ana, mas isso a gente vê no dia a dia de hoje. Quantos a gente vê orando às vezes na praça aí, em voz alta, e muitos passando assim, olha, é doido, entendeu? Mas não, tá orando ao Senhor, está falando com Deus. E outra coisa também, muitas das vezes Deus nos acorda pela madrugada, às vezes a gente não entende, mas esteja orando, muitas das vezes a gente fala porque não tem tempo para orar. Deus acorda de madrugada para orar. Eu gosto do alto, falava lá em Campo Redondo. Se vocês não têm tempo para orar, então pedir a Deus que queime sua televisão, queime seu computador, que aí você vai ter tempo para orar. O tempo que você está com a sua televisão, o seu computador que está das vezes à toa, é claro que Deus sabe, aquele que usa para o trabalho ou para brincadeira, para jogo, ele vai fazer queimar para que ele tenha tempo para oração. Tenha tempo. Dessa forma ele vai ter tempo.
Na verdade, ele de uma certa forma pegou até leve. Pegou até leve porque eu já ouvi, né, pessoas às vezes que não tinham tempo, diante do seu corre-corre, dos seus afazeres, Deus pegar e colocar no leito do hospital, para que lá pudesse ter tempo. E conseguiu tempo, porque teve bastante tempo para orar lá. Imagine. Existe uma batalha constante 24 horas. Sendo que eu vejo assim, que nesse período é o período que nós estamos dormindo. E se a gente for parar para pensar também, quantas pessoas que não adoram ao nosso Senhor, né, não adoram a Deus, que adoram as suas imagens, né, que vão fazer os seus trabalhos, saem para fazer certos tipos de coisas assim. Verdade. É justamente nesses períodos a gente sabe que circulam, né, vários espíritos. A gente não tem só um mundo espiritual celeste, né? A gente também tem as potestades que a Bíblia fala que é a nossa luta. Então, eu acredito também que às vezes a gente precisa acordar nesses horários para orar, até em favor disso, porque a cidade, né, o bairro onde a gente mora, também fica rodeado desse tipo de potestade, né? E é no horário que nós cristãos geralmente estamos o quê? Dormindo, né? Enquanto muitos estão fazendo outras coisas, enquanto jovens e outras coisas acontecem às vezes no período da madrugada, porque a gente sabe que existem, né, muitas oferendas que são feitas também nesses horários. Então, eu também vejo por esse lado também. Muito bem colocado, muito bem lembrado, irmã Giane. Muito bem lembrado. Pastor, quando meu primeiro neto nasceu, lá eu fui já no meu trabalho, aí a gente tinha um problema, ela mal podia pegar o bebê, teve um problema. Aí eu orando a Deus, aí teve um dia que eu fui para a igreja, abri a igreja por 3 horas da manhã. Deitei no chão da igreja, chorei diante de Deus, Senhor, cura minha filha. Fui para casa. Aí naquela semana, ela foi no médico, o médico pediu ela para beijar, fez uma massagem, colocou a coluna dela para beijar. Nunca mais. Nunca mais. Deus ouviu, Então, restaurou. Deus ouviu a minha oração. Amém. Presbítero Alexandre. Eu vou, na minha visão, tentar assim. Acho que a palavra seria essa, contextualizar a questão da. Quando a gente ouve a gente lê na Bíblia, falar em orar. Naquela época, não existia energia elétrica. Então, a pessoa escurecia, a maioria dormia. E principalmente no inverno, com noites mais longas, até no verão mesmo, alguns não conseguiam ficar 6, 7 horas na cama, mas até antes, não peguei nas 4, 5 horas da manhã. Então era normal as pessoas acordarem ainda com o escuro, porque ia dormir cedo. Aí, onde eu vejo muitas das vezes na questão da Bíblia falar por ali pela madrugada e tal, eu vejo na visão da primícia, ou seja, a primeira coisa dela é entregar a Deus. Sim. Nessa visão, primícia, a primeira coisa que fazer é falar com Deus, adorar a Deus, agradecer por esse dia. Então eu olho muito por essa visão. Mas também olhando para essa visão, naquela época, assim, olhando naquela época, pouca gente tinha acesso à palavra. Então a pessoa dificilmente acordaria de madrugada para ler. Primeiro que não tinha energia. Nem sei se existia vela naquela época, e o acesso ali à escritura. Eu
eu gosto da primeira coisa, ler. Depois eu oro. Se eu fizer o contrário, eu vou falar de estranho. Eu vou começar a orar, vai sair palavra até fora. Então eu faço o contrário. Primeiro eu tenho minha comunhão com Deus, com a Bíblia, com a gente com vocês. Vou acordando ali, já lendo a palavra para depois orar. Então a Bíblia, na época que foi escrita, conte o comportamento do jeito que eu vivi. Então a primeira coisa mais fácil, para se ter comunhão com Deus, é orando. Hoje eu acho que a gente pode fazer mais coisas, ou louvando, que seja, naquela época. Né? Adorando, né? Hoje eu acho que tem várias formas de fazer, de ter comunhão com Deus. Mas eu acho que não dizendo que, aliás, não está sempre tirando o incentivo de orar, pelo amor de Deus. Temos que orar para ver o que vai acontecer. Naquela época não tinha desculpa, né? Hoje tem. Amém. Irmãos, nós vamos parar por aqui hoje. Tá bom? Hã? Irmã Ana, na verdade a senhora vai falar, mas a senhora vai falar daqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a senhora vai estar orando para nós. A senhora já vai aproveitar que vai orar, a senhora vai falar e depois vai orar, agradecendo ao Senhor por esse momento, por essa reflexão. Eu acho que ninguém é melhor do que a senhora para nessa noite estar orando, né? Mas antes a senhora pode falar. Eu quero dizer aos irmãos que todo dia, todos os dias, todas as madrugadas, eu acordo assim, 4h40, hora certinha de eu acordar, 4h40, às vezes 10:05, nesse intervalo eu acordo. Mas sabe o que eu faço? Eu não sei se eu estou errado ou estou certo. A primeira, quando eu abro o olho para a porta, graças te dou, meu Deus. Aleluia. Eu acordei estou com vida. É a minha oração, irmão. Irmão, pode crer no que eu estou falando da presença do Espírito Santo do Senhor. Amém. Quando eu abro o olho nesse horário, todos os dias. Aí eu disse, graças te dou, Senhor, que eu acordei com vida. Porque quantos que nesta hora não conseguiram amanhecer o dia e eu acordei, estou aqui. Eu quero te agradecer. A minha oração sempre foi de agradecimento. E é uma coisa muito importante que nós devemos fazer, é estar sempre agradecendo a Deus, porque Ele cuida de nós. Nós estamos dormindo, como a irmã falou aí, dessas potestades que passam nas madrugadas, as coisas que acontecem na madrugada. O inimigo está solto, ele entra fazendo tudo quanto é coisa horrível. Então, quando a gente acorda, é agradecer a Deus, porque Ele nos livrou daquele mal, né? E nós acordamos com tudo. Então, vamos agradecer. Depois, então, vamos interceder. E não é usar de vãs repetições, não. É orar. A minha oração tem sido assim, Deus sabe, Senhor. Eu tenho orado. Agradeço ao Senhor. A primeira coisa, eu oro pela minha família de sangue e a família cristã. Pelas igrejas, pela nossa igreja, pelas igrejas, pelos missionários e os pastores. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. E eu quero agradecer aos irmãos, porque eu tenho certeza que os irmãos também têm orado por nós. Mas vamos primeiramente de tudo agradecer ao Senhor. Depois vamos pedir. Verdade? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, porque tivemos esse estudo maravilhoso, Senhor. Quando nós estamos neste momento aprendendo a falar com o Senhor. Amém. Oh Deus, coisa maravilhosa poder estar em comunhão com o Senhor. Obrigado. Poder falar com o Senhor. É aqueles momentos, Senhor, que nós estamos sozinhos, só nós e o Senhor. Verdade. É tão maravilhoso, tão
na Sua palavra, como nós estamos lendo ela, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos por esta noite, por esta comunhão maravilhosa que nós Obrigado, tivemos, Senhor. Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se sentar.